Bom, aula de número 5, tá? As outras a gente já passou, mas justamente são aulas que eu estou explicando toda a parte da rede, como que ela funciona. Então, assim, são 12 aulas, e aí depois a gente tem a última lá, que vai ser voltada só à parte prática. Vamos ter a prática da simulação do Text Trace, tá? Lá no grupo tem a descrição lá do programa, para vocês fazerem o download no 64 ou no 32 bits, tá? É importante ter a conta lá no Cisco Academy, para vocês poderem estar utilizando o programa, tá? Sem isso, ele não vai abrir o Text Trace. Então, precisa ter uma conta lá. Cria uma conta e aí vocês vão estar conseguindo fazer uma simulação de uma rede lá, tá? Então, ou seja, a gente vai estar fazendo isso lá na prática, usando o Text Trace, fazendo configuração, fazendo todo um trabalho do Text Trace. Perfeito? Muito bem. A parte de comutação, a gente tem que ter uma definição para a gente entender, né? Quando a gente fala de comutação, a gente está dizendo que é um chaveamento em uma rede de computadores. Então, ele se refere-se ao quê? Se refere-se à alocação de recursos da rede. Então, são meios de transmissão que são repetidores e são sistemas intermediários que a gente tem para fazer essa transmissão aí, né, em diversos dispositivos de redes. Então, tipos mais comuns aí que a gente tem de comutação, né, que são chamados de chaveamento, são a comutação de circuitos e a comutação de mensagem e a comutação de pacotes. O que vem a ser a comutação de circuito? A comutação de circuito, ela é uma comutação que pressupõe a existência de um caminho dedicado só de comunicação entre duas estações. Então, a gente tem a primeira fase da comutação de circuito. Então, por exemplo, a primeira fase de estabelecimento do circuito, antes de que a gente, né, possa se comunicar com as estações em um circuito fim a fim, tem que ser estabelecido. Então, isso significa a determinação de alocação de uma rota entre as estações, aonde em cada um dos relances de um canal é alocado, e aí ele vai permanecer dedicado a essa conexão. Então, ele permanece dedicado até a hora da desconexão do circuito. Depois, a gente tem a transferência de informação. Uma vez a gente estabelecendo esta conexão, os dados eles podem ser transmitidos e recebidos pelas estações que estão envolvidas. Já quando a gente faz a desconexão do circuito, por exemplo, quando a gente faz ele depois de um certo período, após um certo período, o que vai acontecer? Essa conexão ela pode ser encerrada. Ou, em geral, a gente tem uma ação das estações que são envolvidas. Então, esses sinais, eles têm um controle que devem ser propagados por todos os nós intermediários. Quando eu digo nós, eu estou chamando de estações, tá? Então, cada nó é uma estação, é uma máquina, é um computador, tá? Então, esses circuitos aí, de forma que todos os caminhos eles sejam deslocados, tá? Então, você veja que você tem fases de comutação aí. Então, a gente tem três fases de comutação aí de circuito. Depois a gente tem a comutação de circuitos que ela é utilizada para sistemas telefônicos, né? Já que a comunicação vocálica, por exemplo, em sua forma mais básica, ela é caracterizada pelo tráfego constante e contínuo, né? Então, isso é uma comutação que a gente tem de circuito aí. E o caminho que é entre a origem e o seu destino, né? Ele pode ser através de um caminho físico, que ele é formado pela a sucessão de lances, né, físico, que vão permanecer sempre alocados à conexão, até o momento que você se desconecta da conexão, por exemplo. Então, esse tipo de comunicação, de computação,
de circuitos é chamado de chaveamento especial ou físico. Já uma sucessão de canais de frequências que são alocados, por exemplo, em cada um do lance, cada nó, ou seja, cada computador intermediário, ele vai associar um canal de frequência de um relance, tá? Então, esse canal de frequência de outro ponto, ou de outro relance, ou de outro computador, por exemplo, que vai receber esse sinal, ele tem uma porta. E essa porta é o que vai determinar a frequência que ela é filtrada, ou seja, ela é demulada, remodulada e na frequência que ele vai fazer a frequência de transmissão do sinal na porta de saída no canal associado, ele tem esse tipo de computação de circuito, tá? Que a gente chama de chaveamento de frequência. Então a gente tem o chaveamento especial, o físico, e temos o chaveamento de frequência, perfeito? Nesse tipo aí de sucessão, que são os canais que a gente tem de tempo alocado, cada um desses relances, né, cada nó intermediário, ele é associado a um canal, TDM, que é isso a gente viu lá na aula número 4 ontem, o que é TDM. Então, ele é um ciclônomo, certo? De uma linha a um canal TDM ciclone. Em outra linha, cada um desses nós, eles vai ser de multiplexa. Ele vai se tornar multiplexa, os sinais, de algumas portas. E aí, a outra porta, por exemplo, ela vai fechar o circuito que está sendo desejado. E esse tipo de computação aí é o chaveamento de tempo, perfeito? Então, basicamente, a gente tem esses tipos de comutações aí. Tá? Já na comutação de mensagens, quando a gente fala de comutação de mensagem, não é necessário o estabelecimento de um caminho dedicado, não precisa, entre as estações. Ao invés disso, ele tem uma estação que vai desejar fazer a transmissão de uma mensagem ou de uma informação, né, a uma unidade lógica de informação. Então, ela é adicionada o endereço de destino, por exemplo, pode ser o IP ou o endereço do site. Então, essa mensagem ela será, então, transmitida pela rede nó em nó. Em cada nó, ou seja, em cada computador, a mensagem ela é inteira e ela é recebida pelo próximo caminho daquela rota que a gente determinou, seja um endereço IP, seja um endereço de site, que a gente determinou como uma base no endereço lá contido na mensagem, tá? Então, note que por exemplo, nesse caminho, tá? Ele pode se encontrar ocupado pela a transmissão de uma outra mensagem que ainda está ali naquele momento, ou ele pode ter outras mensagens que já estão esperando, já estão na fila de espera, tá? Então, esse caminho aí, nesse caso, a mensagem, ela está ali em espera, está esperando, está aguardando na fila, e aí depois ela vai chegar a parte que ela vai ter o quê? Que enviar aquela mensagem. Então, ela fica na fila de espera, aguardando a sua vez aí. E aí depois ela vem o quê? Transmitindo aquela mensagem que estava parada lá, que estava em aguardo, e aí vai liberando a mensagem e vai iniciando, assim, a sua transmissão, certo? E aí, assim, a sua mensagem, ela vai sendo enviada, né, caminhada do nó A, por exemplo, do computador A, em nó B, por exemplo. Então, basicamente, vai ser dessa forma que é feita uma comutação aí de mensagens, tá? E aí, depois, por sua vez, ela é armazenada e depois ela pode ser retransmitida em cada nó, que a gente chama de store and forward. Quem perguntou, perdi as aulas anteriores, vou dar uma olhada para dar uma atualizada. Show de bola. Ô, Maravilha. Ricardo, beleza? Beleza? Eu tava só esperando você dar uma pausa. Eu vi que você mandou o link lá no grupo e eu Certo? não, eu não entendi, porque assim, eu acompanho o grupo, mas eu não vi os links anteriores. Acho que você comentou aí que as aulas estão gravadas e são disponibilizadas em um canal no YouTube, certo? Sim, isso.
Ah, legal, então. Bom, eu vou dar uma assistida nas aulas anteriores, como essa aí está sendo gravada, aí eu vou só para eu dar para eu me ambientar com o assunto, entendeu? Uhum. Aí Não, tranquilo. beleza? Mas eu agradeço, tá, cara? Não, pode ficar tranquilo. É que eu tinha passado no grupo e esqueci de colocar no outro grupo também lá a mensagem, né? Porque são dois grupos que tem, né? Então aí agora Isso. eu coloquei lá, né? Porque só estava sendo enviado em um. Aí agora foi colocado no outro, porque os outros também têm que participar também, às vezes. Então, muita gente nem sabia que estava tendo isso aqui, né? Ah, Basicamente. que legal. Mais bacana. Foi até bom para eu saber. E aí eu vou dar uma atualizada nos anteriores, nas aulas anteriores. E aí no próximo link que você passar lá, eu já vou estar 100% antenado. Muito obrigado, viu? Não, show de bola. Tranquilo, tamo aí, beleza? Beleza, brigadão, viu? Nada, valeu. Vamos lá. Continuando, aqui a gente tem, certo? A comutação rápida de circuito, a comutação rápida de pacotes, né? E a comutação de pacotes. Então, a gente tem que entender o quê? Que a gente tem uma relação aí. Então, vamos fazer um aproveitamento de linhas de comunicação, tá? Que é a maior, que os canais podem ser compartilhados por várias mensagens. E ao longo desse tempo, devido ao fato de não ter alocação, opa, deixa eu ver. E aí, devido a ele não ter essa alocação dos canais, as mensagens elas são transmitidas por demanda, tá? Então, quando o tráfego ele se torna alto, uma rede, por exemplo, essa comutação de circuitos aí, que a gente vai poder chamar de pedidos de novas conexões, elas podem ser recusadas devido à falta dos recursos ou caminhos livres. Então, a mensagem ela sempre será aceita em uma rede de computação, mensagem ou tempo de transferência, que é um aumento devido às filas de mensagens, né? E aí esses vão se encontrar em cada um dos nós de computação na rede. E quando eu falo nó, eu digo que é uma estação, um computador, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Tranquilo. Sim? Deixa eu fazer a pergunta. Não, tranquilo, tá. Pode prosseguir. Tá, beleza, show de bola. Então, aí na computação agora rápida, na computação rápida, por exemplo, a gente chama de circuitos rápidos aí. Então, para contornar essa situação de desperdício aí de recursos, quando um circuito ele está ativo, né? Então, as estações que são comunicantes, que são as que vão se comunicar, elas se encontram em silêncio. Então, ela foi desenvolvida a chamada de computação rápida de circuito Fast Connect Circuit Switching, certo? Basicamente, esse é o tipo de comutação rápida de circuitos, né? E aí, ele é utilizado aí para poder contornar a situação aí, para a gente poder fazer essa transmissão aí. Então, consiste no quê? Consiste tecnicamente na permissão e detecção de períodos de silêncio que esse períodos ele se encontra ocioso. E aí ele vai liberando temporariamente os recursos alocados para poder ser utilizado na criação de outros circuitos. Então, assim, vai acontecer o quê? A estação, ela volta a transmitir esse circuito, e aí depois ele vai ser rapidamente restabelecido para poder ter essa conversação para poder prosseguir, tá? Mas aí existe uma probabilidade de que essa conexão ela não seja recuperada por falta de recursos. Então, nesse caso, né, os nós intermediários, ou seja, as estações, o computador da rede, eles se encontraram quase todos ocupados. E com outras conversações. Então, ou seja, com isso, ele não consegue se comunicar e aí acaba tendo essa perda aí também, porque está todo mundo usando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa simultaneamente, tá? Então, as redes aí que ela usa essa computação de pacote, ela dá nós alto e atrasos que são gerados pela rede. Então, devido a grandes processamentos que são realizados por cada nó intermediário, por cada estações, a ideia da comutação rápida de pacotes é que a diminuição de processamento pelo
os nós intermediários, a diminuição dos controles de erro de fluxo, eles tornem cada vez mais rápida essa transmissão de pacotes aí, tá? Então, os tipos de pacotes que você tem com a ligação, por exemplo, que a gente chama de circuito virtual, é estabelecido um caminho virtual fixo. Então, ele não tem um parâmetro fixo, né? Como na comutação do circuito, que ele já tem um parâmetro que é fixo, né? E aí, todos esses pacotes, eles seguirão sempre por um caminhozinho. Um caminho que é uma grande vantagem, que vai oferecer a garantia da entrega dos pacotes de uma forma ordenada, por exemplo. Já no pacote que não tem ligação, que é chamado de datagrama, esses pacotes eles são encaminhados independentemente, oferecendo flexibilidade e mais robustez superior, já que a rede ela pode se reajustar mediante a quebra de um link. Então, embora seja necessário você enviar sempre o endereço de origem, né, ou de destino do IP, né, por exemplo, ele sempre vai estar sendo mais robustez, vai ter mais robustez aí, vai ser uma flexibilidade maior. Porque, ou seja, ele não depende, né? Ele não precisa estar só conectado. Então, ele só precisa ter o quê? Um endereço de origem. No caso, nesse exemplo, ele tem que ter um IP para ele poder se conectar, basicamente. Certo? Bom, essa é a parte de computação, né? Ela é bem mais rapidinha, porque é para vocês, para vocês conseguirem entender aí essa parte de computação. Perfeito? Tranquilo. Tranquilo? Maravilha. Agora, eu vou falar um pouco aí, tá? Agora vem a parte que é interessante, né? A gente viu tudo isso, já entendemos agora como funciona. Agora a gente tem a introdução à rede de computadores, né? Esse é o grande, né, que a gente estava esperando para a gente poder chegar aí. A definição que a gente tem é um conjunto de módulos processadores que são capazes de trocar informações e compartilhar recursos que são interligados por um sistema de comunicação. Isso está no livro lá do LF Soares, tá? Então, é um conjunto de computadores autônomos interligados por uma única tecnologia. Isso lá no livro do Tannenbaum, na quinta edição dele, tá? A gente vai encontrar isso, que são o quê? Né? O próprio nome já diz isso, tá? Internet. Internet significa o quê? De interconexão, né, de máquinas interconectadas. E network, quando a gente chama de network, né? Então, são computadores que são interligados aí em vários computadores, né? Não é, muita gente às vezes chama de, é um conglomerado de computadores interligado mundialmente na rede de computadores, né? Mas a definição mais apropriada e mais correta é que ele é um conjunto de computadores autônomos interconectados, tá? Então, através de uma tecnologia. Basicamente seria uma definição aí, tá? Já no Software Defined Network, que a gente chama de SDN, tá? Ele é o quê? Ele é uma programaçãozinha, é um software que vai fazer uma programaçãozinha, tá? E aí ele é fundamental para poder ele funcionar, às vezes, na maioria das vezes, em alguns tipos de computadores. No caso, os servidores, por exemplo, eles precisam ter um software para fazer esse gerenciamento aí, fazer todo um trabalho de gerenciar, né, tarefas, processos, tudo isso. Então, o servidor, por exemplo, ele não funciona se não tiver um software específico para isso, para poder fazer esse controle, esse controle de comunicação aí de processos, né? Fazer todo um controle de todo o tráfego que está ocorrendo no servidor lá, por exemplo, né? Quando o usuário envia, né, uma autorização, uma liberação de usuário para ele acessar. Então, basicamente é isso que a gente tem na parte do software, tá? O que vem a ser a parte do sistema de comunicação? O sistema de comunicação ele é um arranjo, tá? O que é um arranjo? Um arranjo tecnológico que ele está interligando vários MP, tá? Vários módulos de processamento através de enlaces físicos. E esse conjunto de regras
com o fim de organizar a comunicação, né? Basicamente, ele fica tudo bem organizado. E aí a gente tem uma classificação dessas redes.